Já atuou no futebol francês pelo Lille e pelo Reims, já jogou em Portugal pelo Braga, é ambidestro, tem 29 anos e está livre no mercado. O Flamengo pode contratá-lo de graça. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu passar essa informação desse jogador vindo de graça, antes de eu falar de uma covardia que está acontecendo, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Então eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, não é inscrito? Se inscreve, acione o sino, deixa o like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Eu já vou começar o vídeo falando sobre essa situação, porque assim, tem muita gente que eu não sei se faz por implicância, eu não sei se faz por não gostar do jogador, eu não sei por que faz, mas tem uma galera aí, principalmente alguns colegas da imprensa, criticando a atuação do Fabrício Bruno ontem. Cara, não é porque é jogador do Flamengo, mas eu acredito assim que quem viu o jogo, o próprio Dorival Júnior falou sobre isso, Fabrício Bruno ontem teve uma atuação muito boa. Fabrício Bruno ontem jogou contra uma das principais seleções do mundo, não tomou sequer um drible. Ele não tomou nenhum drible. E aí tem a gente falando que ele tava deixando espaço, que o Beraldo toda hora salvava ele e aquilo tudo. Cara, assim, parece que as pessoas fazem de implicância só porque o cara é jogador do Flamengo. Parece que as pessoas têm dificuldade de reconhecer, ah não, o jogador do Flamengo foi para a seleção e foi titular da seleção e deu conta do recado. O jogador do Flamengo foi para a seleção, foi titular, deu conta do recado, jogou bem. Parece que as pessoas ficam tristes com isso, cara. E aí tá um pessoal criticando o Fabrício Bruno, menosprezando o cara, criticando o Dorival porque levou o cara. Cara, o Brasil ontem jogou contra a Inglaterra, o Brasil não tomou nenhum gol. O Brasil não jogou contra, com todo respeito, Gana, Senegal, Nepal. O Brasil não jogou contra Honduras, não, o Brasil jogou contra a Inglaterra. E o Brasil não tomou sequer um gol. E as pessoas estão lá quase que perseguindo toda hora, sabe? Com uma coisa de toda hora ficar você batendo ali, falando que a pessoa não merece estar ali, que a pessoa não é boa pra estar ali. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pra que isso? Pra que isso? Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar sobre Lohan, porque o Flamengo fez uma proposta para renovar o contrato do Lohan. E a informação é que o jogador teria rejeitado, o jogador não, né? Na verdade o staff do jogador teria rejeitado essa primeira proposta do Flamengo. Vale lembrar que o Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e ele tem uma multa hoje de 270 milhões de reais. O Flamengo fez a proposta, o staff do jogador não teria se agradado da proposta do Mengão e por isso teria negado essa proposta do Flamengo. A ideia do Flamengo, obviamente, como toda negociação, agora volta, o Flamengo faz uma nova proposta. O lado bom é que o Flamengo tem tempo para poder trabalhar esse garoto. Ele que já está incorporado à equipe profissional, a ideia dele, inclusive, do atleta, é ter mais oportunidades no time profissional. A ideia dele é jogar mais com o Tite, ter mais jogos com o Tite e, é claro, o garoto fez uma final aí de Libertadores Sub-20 absurda. É claro que o olho aí de muitos olheiros, de muita gente do meio do futebol, tá em cima desse garoto. O Flamengo queria aumentar um pouco o salário dele, aumentar a multa ali, se proteger mais. O staff do jogador, né, não se agradou da proposta do Flamengo e recusou a primeira proposta do Mengão. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação também do Lohan, já que o jogador é um jogador importante da nossa base. Falar agora sobre Procurando uma ferramenta. É o nome do cara, Checa, X-E-X-E-K-A, Checa.
Rapaz, se esse cara vier pro Flamengo, o Flamengo vai ficar legal. Passe do Chola, gol do Checa. Passe do Chela, gol do Chola. A informação é a seguinte, gente. Esse jogador, meio campo português, como eu disse, ele tem passagem pelo Reims, tem passagem pelo Lille, tem passagem pelo Braga. Ele tem 29 anos de idade e tá sem clube. Ô, Flazoeiro, mas não tem uma coisa errada aí? O cara com 29 anos de idade, sem clube, o que tá acontecendo? Eu vou explicar pra vocês. Ele tem um problema, ele tem, assim, questões físicas que o atrapalharam bastante nas equipes o qual ele passou. É um jogador que tem uma qualidade. Eu vi muitas pessoas falando que é um jogador de muita qualidade no meio-campo, que chegaria para reforçar esse setor, que durante a Copa América nós vamos ter muito desfalques. A gente perde 3 meio-campos durante a Copa América. A gente perde o Pulgar, a gente perde o Arrascaeta e a gente perde o De La Cruz. A gente perde esses 3 jogadores. Então, é um jogador que chegaria para compor o elenco nessa posição, nessa função. Ele foi oferecido ao Flamengo, ele está nesse momento sem clube e viria de graça para o Mengão, e pelo fato de ele estar sem clube, o Flamengo pode contratar ele mesmo sendo fora de janela de transferência, e ele não está atuando em nenhuma equipe do futebol brasileiro. Então, assim, é um jogador, como eu disse, não é tão velho, ele tem 29 anos, é um cara até relativamente para o futebol jovem, e que chegaria para poder ajudar aí o elenco do Flamengo, principalmente nesse setor que vai sofrer muito durante a Copa América. Viria de graça. O Flamengo teria apenas que arcar com o salário do jogador. Cara, se eu sou o Flamengo, chegaria para ele e falar assim, beleza, vem cá, vamos fazer um contrato aqui de produtividade. Se você jogar, você recebe. Se você estiver lesionado, a gente cuida de você, mas você não recebe. E aí ele vem para o Flamengo, a gente vai ter um jogador a mais. É um jogador que as pessoas, eu vi até um pessoal falando que ele é bom jogador, o único problema dele realmente é essa questão física, é essa questão de lesão, traria ele num contrato de produtividade, sem gastar nada, obviamente, e aí a gente viria o que daria essa parceria, né? essa contratação. Mas é aquilo, caso o Checa, ele venha para o Flamengo não pode apostar, não é um jogador que a gente vai ter que apostar as fichas, é um jogador que a gente vai estar sabendo que ele está aqui para compor o elenco. Não é um jogador que vai chegar, que vai resolver qualquer problema nosso, que vai ser a solução dos nossos problemas. Não é isso. É um jogador que vai chegar para compor o elenco. Como eu disse, ele tem 29 anos e é ambidestro. Aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, mudando de assunto, amanhã o técnico Tite volta aos trabalhos no Ninho do Urubu. Hoje, domingo, todo mundo de folga. Amanhã, todo mundo já volta a trabalhar no Ninho. E aí é aquilo, meu camarada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, focados no Nova Iguaçu e no Milionários. Já que depois do jogo do Nova Iguaçu, o Flamengo só tem 2 treinos. Um treino no domingo, que é o regenerativo do jogo do sábado, e um treino na segunda, que vai ser lá em Bogotá, na Colômbia. Treino esse que, se for aberto à imprensa, é óbvio que nós estaremos lá fazendo toda a cobertura, trazendo tudo para vocês, mostrando para vocês tudo do Mengão na Colômbia. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar toda essa situação, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. É o seguinte, galera, Flamengo sabe que o Eric Pulgar é um jogador extremamente importante, não só para o esquema tático do Tite, mas foi, por exemplo, ano passado, quando o Flamengo foi uma bagunça com o Vitor Pereira e Sampaoli. E mesmo assim, Pulgar, na minha opinião, ao lado do Fabrício Bruno, foi o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Em 2024, com o Tite, não é diferente. Inclusive, quando o Pulgar não está na equipe, o meio de campo do Flamengo cai de rendimento bastante, porque hoje no elenco não tem ninguém que faça o que o Pulgar vem fazendo no time do Flamengo. Sabendo disso, o Flamengo já se adianta a possíveis assédios de clubes europeus, enfim, e já iniciou conversas para renovar o contrato do volante chileno Eric Pulgar, que foi convocado para a seleção chilena, acabou sendo retirado da lista por conta de um problema muscular, está fazendo tratamento. Inclusive, só uma atualização, me relataram que não é grave. A informação que eu tenho é que tem chance até do volante estar à disposição no dia 30 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. O contrato do Pulgar atualmente vai até dezembro de 2025, ou seja, é curto. Se a gente parar e analisar, daqui a um ano, teoricamente, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas, óbvio,
que o Flamengo não vai dar esse mole, e aí já iniciou conversas para estender o vínculo dele. Ah, Vini, mas esse ano é ano eleitoral, será que o Landim pode fazer isso? Claro que pode, mas ele não deve fazer uma renovação que possa onerar e muito as contas do futuro presidente do Flamengo. Onde eu quero chegar? Por exemplo, na renovação de contrato do Gabigol que ele havia firmado, apalavrado, era uma renovação extremamente cara e milionária por mais 5 anos. No caso do Eric Pulgar não seria isso, talvez você estende ali por mais 1, 2 anos, enfim. A informação é, o Flamengo está conversando com os empresários do Eric Pulgar para estender o vínculo dele e eu acho certo, correto. Acho que o Flamengo está fazendo muito bem. Inclusive, o Pulgar merece mais essa renovação que o próprio Gabigol, se a gente for parar e analisar desempenho dentro das 4 linhas. Então, fica aí a informação. Para quem não sabe, galera, o Pulgar, ele chegou ao Flamengo no meio de 2022, ou seja, não tem nenhum ano ainda de Flamengo, tá? É um jogador que tem 30 anos. Ah, idade avançada. Não é a idade avançada. Pode vir um clube da Arábia tentar a contratação dele. Jogador super importante. Então acho que o Flamengo faz certo em tentar renovar o contrato desse jogador. Dando continuidade aqui, uma informação publicada primeiro pelo Mauro César Pereira. Nós confirmamos que o Flamengo não desistiu e vai voltar à carga na janela do meio do ano para tentar a contratação do volante André Franco, do Porto. O rubro-negro chegou a fazer uma proposta na janela do início do ano e a proposta chegou a ser recusada. O Flamengo mantém esse jogador no radar. Um membro da diretoria do Flamengo falou, é um nome que agrada muito, de fato tentamos no começo do ano, mas o que vai acontecer na próxima janela de transferência a gente não pode prever. É um nome que a gente gosta, óbvio. Se tiver a possibilidade de tentar a contratação de novo, a gente pode tentar, mas dizer que vamos tentar ainda é um pouco precoce. Mas fica aí a informação, repito, publicada primeiro pelo jornalista Mauro César Pereira, e nós confirmamos, de fato é um nome que o Flamengo tem ali no radar, gosta bastante. Para quem não sabe quem é o André Franco, ele tem 25 anos, volante, tá? Ele começou no Sporting de Portugal, passou pelo Estoril também de Portugal, e em 2022, 2023 chegou ao Porto e está lá desde então. Por exemplo, na temporada 2023-2024, a última ele fez 23 jogos, marcou um gol e deu 3 assistências. No currículo dele ele já ganhou Taça de Portugal, Liga Portuguesa, Nacional Juniores, a primeira divisão e Taça da Liga. Então, um jogador jovem, 25 anos, é bem o perfil mesmo que a diretoria do Flamengo vem tentando contratar nas últimas janelas de transferência. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar sobre um assunto que surgiu nesse sábado aí, que na verdade, não vou dizer que caiu como uma bomba no Flamengo, que não foi assim. Na verdade, muita gente rindo, de fato, dessa notícia. Antes de mais nada, a notícia foi publicada por um jornalista do site do Jornal o Dia, e só para deixar muito bem claro aqui, eu não trabalho mais no Jornal o Dia, eu tinha uma coluna num passado recente, era a coluna do Vene no Jornal o Dia, e mesmo que se eu tivesse a minha coluna ainda no Jornal o Dia, eu iria trazer a verdade aqui no canal, porque eu sempre busco a verdade, sempre. E aí um jornalista assinou uma matéria no Jornal o Dia, dando conta que o Alexandre Matos, que saiu essa semana do Vasco da Gama, após uma confusão danada nos bastidores, envolvendo print vazado de conversa dele com o jornalista, uma confusão danada, teria aumente sua receita. Pintar no Flamengo, que a diretoria do Flamengo, a atual gestão, tem interesse em contratar o Alexandre Matos, e até o Tite gostaria de ter o Alexandre Matos ali. Pelo menos essa foi a notícia. Porém, vou ser bem sincero, eu estava malhando, eu estava na academia quando essa notícia saiu, e vários dirigentes do Flamengo me procuraram para falar sobre essa notícia. Eu nem tinha visto. O dirigente me ligando, eu falei, pô, dirigente tal me ligando essa hora, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, enfim, por que isso? Eu atendi, aí o cara explicava, pô, Vene, não sei se você viu, mas um jornalista no Jornal o Dia publicou que nós vamos tentar a contratação do Alexandre Matos. Cara, publica aí nas suas redes, por favor, a gente pede essa sua ajuda aí, para você dizer que é mentira, que de fato isso não procede. Eu vou ler exatamente o que eu publiquei no meu Twitter, inclusive, tá? Para quem quiser me seguir lá no Twitter, @VeneCasagrande. Vários membros da atual gestão do Flamengo negaram qualquer possibilidade de Alexandre Matos, que deixou o Vasco nessa semana, ser contratado. Nenhuma movimentação nesse sentido dificilmente terá.
os dirigentes classificaram como bizarra essa notícia. E, de fato, não procede. Todos me procuraram para negar e todos negaram. E vou ser bem sincero, não faz o menor sentido contratar o Alexandre Matos agora. Gente, o Alexandre Matos está extremamente desvalorizado no mercado. Nos 2 últimos trabalhos ruins no Atlético Paranaense e no Vasco. No Vasco ele chegou com status de craque, perfil oficial do Vasco da Gama comemorando nas redes sociais a chegada dele, e ele sai 3 meses depois, após contratações ruins, desempenho péssimo, o time quase foi eliminado para o Água Santa na Copa do Brasil, o time foi eliminado no Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, após 2 jogos ruins na semifinal, a verdade é essa. E como que o Alexandre Matos pode ser especulado no Flamengo? Gente, o perfil dele, quem acompanha um pouquinho de futebol de bastidor da bola sabe, o perfil Alexandre Matos não combina com a atual gestão do Flamengo, ponto. O Alexandre Matos é um cara que faz bom trabalho se ele tiver a liberdade de gastar. No Vasco ele não teve a liberdade. E além de não ter a liberdade, o dinheiro que ele tinha à disposição dele, ele investiu 120 milhões nessa janela de transferência no Vasco. É o 4º time que mais investiu até o momento no futebol brasileiro, perdendo para Flamengo, Corinthians e Botafogo apenas. Ele fez péssimas contratações. Gente, ele contratou o João Vitor custando mais de 40 milhões de reais. Ele contratou o David, atacante. Ele contratou o Vitor Luiz, lateral esquerdo. Ele contratou o Adson, com todo respeito, um atacante comum. Mais de 40 milhões de reais também. Galera, assim, zero perfil para o Flamengo agora. Então fica aí a verdade, tá? Eu não trabalho no Jornal o Dia também, eu vi muita gente falando isso. Mas você está desmentindo o veículo para o qual você trabalha. Não, eu não trabalho mais no Jornal o Dia, eu não tenho nenhum vínculo com o Jornal o Dia. E mesmo se eu tivesse, eu tinha uma coluna lá, eu ia falar a verdade na minha coluna. Eu me responsabilizo por aquilo que eu assino. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palpite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E pessoal, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, né? Aqui você acompanha as notícias do Flamengo diariamente. E é muito importante, pessoal, que vocês ativem o sininho de notificações, beleza? Comente aí o que você achou da atuação do zagueiro Fabrício Bruno ontem, né, com a camisa da seleção brasileira. Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Pessoal, se Deus permitir, amanhã eu voltarei com informações aí do nosso Mengão.